Já pensou em como seria se a gente, tipo, pudesse voltar no tempo? Ah, tipo, voltar no tempo mesmo. É, tipo, apertar um botão mágico e recomeçar tudo do zero, sabe? Sei. Mas sem erros, né? E mais conectados com o universo. Isso. É basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Interessante. Mas a gente não tá falando de voltar no tempo literalmente, né? Não. É mais uma jornada de autoconhecimento. É uma reconexão com o divino. Que, segundo Martins de Pasquale, tá ao nosso alcance. Exato. E é ele que a gente vai explorar a fundo hoje, Legal. no Tratado da Reintegração dos Seres. Ah, o Martins de Pasquale, o místico do século XVIII, tinha umas ideias, digamos, bem radicais pra época. Ele propõe um reboot espiritual, um guia para voltarmos à nossa essência divina. Uau! E a gente tem aqui, para nossa análise, trechos do próprio tratado. É um índice detalhado, notas explicativas. E até um desenho que ilustra o quadro universal. Feito por Saint-Martin, um dos seguidores de Pasquale. Que legal! Antes de começar a desvendar os mistérios do tratado, é importante a gente entender quem foi esse Martins de Pasquale. É quem era ele? Ele era um místico e teórico. Acreditava na possibilidade de se comunicar com seres espirituais. Através de rituais? Isso através de rituais. E ele fundou a Ordem dos Elis Cohen. Uma sociedade secreta. É dedicada à prática da teologia. Já fiquei curiosa. E o que ele queria alcançar com esses rituais? Ele acreditava que a humanidade tinha se afastado da sua verdadeira natureza divina. E a teologia seria o caminho para a reintegração. Seria tipo uma volta para casa, uma reconexão com a nossa essência. Exatamente. Para ele, teologia não era simplesmente magia. Era a verdadeira ciência e o verdadeiro culto. E como funcionava isso na prática? Ele usa vários exemplos de figuras bíblicas como Enoque, Noé e Moisés. Para ilustrar o caminho da reintegração. Isso. Inclusive, ele afirma que Enoque era um homem-deus. Homem-deus. Interessante. Que realizava trabalhos teúrgicos, lísticos, caóticos. Lísticos caóticos, que nome, hein? Parece nome de banda de rock. Mas falando sério, o que a gente pode tirar dessa ideia de Enoque como um homem-deus? É aí que tá. Pasquale desafia a narrativa bíblica tradicional. Sugere que a humanidade tem um potencial muito maior do que imaginamos. Esses homens-deus seriam exemplos de seres humanos que alcançaram um nível superior de consciência. E poder espiritual. E poder espiritual, exatamente. Então a gente também pode se tornar homens-deus, que responsabilidade. Mas e esse termo lísticos caóticos, ele explica o que significa. Infelizmente não entra em detalhes, mas a gente pode entender como uma forma de ritual que visa restabelecer a ordem, o caos da criação. Tipo um quebra-cabeça cósmico. A gente precisa juntar as peças para formar a imagem completa. É uma ótima analogia, e essa reorganização se dá através da comunicação com o divino. Se manifesta? Que se manifesta de diversas formas durante os rituais, luzes, sons, sensações. E ele chamava essa manifestação divina de A coisa. da coisa. É. Sério, que nome peculiar. Não podia ser algo mais, sei lá, pomposo. A coisa não parece muito espiritual, mas ele explica, num texto chamado Explicação Secreta, que a coisa é a sabedoria divina, a força que guia a criação. E que se manifestou para Noé durante a construção do universo. Exatamente. Então essa coisa seria tipo a força vital que conecta tudo no universo. Isso. E é através dela que o homem pode se reconciliar com Deus. E alcançar a reintegração universal. Exato. E ele se baseia só no cristianismo para chegar a essas conclusões. Não, ele se inspira em várias fontes. Judaísmo, cabala, até o gnosticismo. Nossa. Ele critica abertamente o dogma da Santíssima Trindade. Mesmo. Afirma que Deus é mas se manifesta em 4 classes de seres. O que ele chama de essência quaternária. 4 classes. Isso é bem diferente da Santíssima Trindade, né? Bem diferente. E ele explica quem são esses seres. Ele não entra em detalhes, mas deixa claro que a criação do universo se deu a partir da emanação desses seres. É como se eles fossem as peças fundamentais do quebra-cabeça cósmico. E como essa visão se conecta com outras tradições místicas? Ele dialoga com outras ideias, além do cristianismo. Sim, ele menciona, por exemplo, os escritos judaico-cristãos do Pseudo Clemente. Que apresentam a ideia de Deus e seu profeta se repetindo através dos tempos. Desde Adão até Jesus. É como se ele buscasse uma verdade universal presente em várias tradições. Costurando um fio condutor entre elas. E essa busca por uma verdade universal o leva a questionar alguns dogmas cristãos. Como a Santíssima Trindade. Ele parece ter uma visão peculiar sobre Jesus. Sim, ele critica a ideia de 3 pessoas em Deus. E apresenta uma visão Docetista de Cristo. docetista. Que é isso? Ele acreditava que Jesus era um ser humano comum que recebeu o Cristo espiritual durante o batismo. Mas que Bosterfato perdeu na crucificação. Isso. Peraí, então, para Pasquale, Jesus não era divino. Exatamente. Isso é bem diferente do que a maioria dos cristãos acredita.
Pro docetismo, a matéria é impura. O divino não poderia se misturar a ela. Mas, apesar dessa visão, Pasquale reconhece a importância de Jesus como mediador universal. Aquele que abre o caminho para a reconciliação do homem com Deus. Isso. É como se Jesus fosse um guia, um mestre que nos mostra o caminho. Mas a jornada em si depende de cada um de nós. Perfeito. E essa jornada exige esforço, dedicação, uma busca sincera pela verdade. E é aí que entra a teologia. Como a ferramenta para trilhar esse caminho de volta à nossa origem divina. Exatamente. Uau. Já deu para perceber que o tratado é cheio de nuances e interpretações complexas. É, bastante coisa pra gente digerir, né? Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais, vamos fazer uma pausa. Quê? Para digerir tudo que a gente já absorveu até aqui. E essa jornada de volta à nossa origem divina, como a gente viu, tá repleta de mistérios e simbolismos, né? É verdade? Um deles que me chamou bastante atenção é a história de Noé. Noé, aquele da arca. Ele mesmo. Pasquale afirma que ele teve uma segunda posteridade, composta por homens-deus. Homens-deus? Nossa, tipo super-heróis. Com poderes especiais. É tipo isso, seres mais próximos do divino, dedicados ao conhecimento espiritual, afastados das questões materiais. Uma elite espiritual. É. Tipo uma linhagem secreta de seres iluminados. É, uma espécie de linhagem guardiã da sabedoria antiga. Caramba. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso, né? Não, a Bíblia omite essa informação. Por quê? Talvez para proteger esse conhecimento, né? Ou para evitar interpretações erradas. Entendi. É como se a gente tivesse que ler nas entrelinhas para desvendar os verdadeiros ensinamentos. Yes. Ir além da leitura literal das escrituras. Buscar a verdade oculta por trás dos símbolos, das alegorias. E essa segunda posteridade de Noé deixou algum legado para a humanidade. Pasculi sugere que eles teriam estabelecido um calendário diferente do nosso, baseado em ciclos mais longos e numa compreensão mais profunda da influência dos astros. Uma sabedoria que se perdeu ao longo dos séculos. É uma sabedoria perdida. Que a gente precisa resgatar. E como podemos fazer isso? Através da teologia. Exatamente. O estudo e a prática da teologia nos permitem acessar essa sabedoria e trilhar o caminho da reintegração. E por falar em reintegração, como Pasquale explica a queda de Adão? Para ele a queda de Adão não foi um erro moral, foi uma mudança drástica na estrutura do ser humano. Adão perdeu sua potência quaternária, se tornou um ser meramente inferior, aprisionado num corpo material, sujeito ao tempo. Nossa, é como se a gente tivesse perdido uma parte essencial de nós mesmos. E agora a gente tenta recuperar. Exato. E ele garante que a reintegração é possível. Sim, através do esforço individual e da prática da teologia. Mas peraí, a teologia é um caminho para se comunicar com Deus, certo? Isso. Mas Pasquale critica a Santíssima Trindade. Então, qual a visão dele sobre Deus? Boa pergunta. Ele acreditava que Deus é um ser único, mas que se manifesta em 4 classes de seres. A essência quaternária. Isso. E a sabedoria divina, seria a chave para acessar essa divindade. Então, a teologia é um canal de comunicação com essa força divina. Exatamente. É como se a gente sintonizasse a frequência divina, acessasse a sabedoria, o poder da coisa. Entendi. E qual o papel de Jesus nesse processo? Lembrando que ele tinha uma visão docetista, né? Sim. Apesar de não considerar Jesus como Deus encarnado, Pasquale reconhece sua importância como mediador universal. Jesus, o Cristo, o Messias, a sabedoria, a coisa. Tudo isso se refere a essa força mediadora, que nos impulsiona na jornada de volta à nossa origem. Então, Jesus seria como um mentor espiritual, que nos inspira a trilhar o caminho da reintegração. Exato. Ele nos mostra o caminho, mas a jornada depende da gente. E Pasquale usa Moisés como exemplo de líder espiritual que trilhou esse caminho, né? Sim, Moisés é um exemplo de fé, perseverança, obediência à vontade divina. Ele enfrentou muitos desafios, né? Muitos. Questionou, duvidou, mas nunca desistiu da missão. Ele nos ensina sobre a complexidade do universo, a luta entre o bem e o mal. A importância de seguir as leis divinas para alcançar a reintegração. Isso. E ele também nos deixou um legado, né? Sim. O tabernáculo, a tenda sagrada. Que abrigava a Arca da Aliança. O que o tabernáculo representa para Pasquale? O tabernáculo é um símbolo muito importante no tratado. Representa a morada de Deus, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Mas ele também faz alusão ao corpo humano. Isso. O templo que abriga a centelha divina. Que interessante. É como se o tabernáculo fosse um espelho da nossa natureza divina. Exatamente. E Pasquale revela que a construção do tabernáculo foi guiada por um ser especial, um intermediário entre o divino e o humano. Reforçando a importância da cooperação entre os diferentes planos da existência. Para alcançar a reintegração. Mas nem todos os líderes espirituais que ele menciona são exemplos positivos, né? É verdade. Ele fala sobre Saul. O primeiro rei de Israel. Isso, como um exemplo de liderança problemática. Por quê?
Saul representa o oposto de Moisés. Ele foi escolhido pelo povo e não por Deus. Sua liderança se baseava no poder temporal. Ele ignorou os conselhos da pitonisa, que representava a voz da consciência. Acabou se perdendo no caminho. Então, para Pasquale, a verdadeira liderança tem que se basear na sabedoria, na busca pela vontade divina. Senão o resultado é caos e destruição. É como se a gente precisasse de um GPS espiritual para não se perder. Perfeito. E para finalizar essa parte da nossa jornada, vamos falar sobre os números. Números, tipo numerologia. Pasquale dá muita importância aos números. Qual a relação dos números com a teurgia? Para ele, os números não são só símbolos matemáticos. Eles representam princípios cósmicos, forças que regem a criação, a evolução do universo. Cada número tem um significado, uma vibração energética que influencia a nossa vida. Os números são tipo códigos, que revelam a linguagem secreta do universo. É uma boa maneira de visualizar. Ele usa os números para explicar vários eventos bíblicos, desde a criação do mundo até a queda de Adão, o dilúvio. E qual a relação disso com a reintegração? Compreender os números nos ajuda a entender a estrutura da realidade e a trilhar o caminho de volta à nossa origem divina. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar o mapa do tesouro espiritual. Exato. Quem diria que os números escondiam tantos segredos, né? É, muita coisa para desvendar ainda. Mas antes de a gente se aprofundar mais nesse universo, vamos fazer uma pausa. Para respirar fundo, né? E se preparar para a última etapa da nossa jornada. E voltamos para a última parte da nossa imersão no Tratado da Reintegração dos Seres. É isso aí. Descobrimos que a coisa, essa sabedoria divina, é a chave para a reintegração. Mas e como a gente coloca isso em prática? Qual o caminho para acessar essa coisa? Pasquale apresenta vários rituais, práticas teúrgicas, mas ele deixa claro, esse caminho exige estudo, disciplina e um guia experiente. Então não é só acender umas velas e recitar uns mantras. Não é tão simples. Parece bem complexo, desafiador. Mas e a recompensa? Vale a pena todo esse esforço? Segundo Pasquale, a recompensa é a reconexão com o divino. Aí sim. A libertação dos ciclos de reencarnação Nossa. e a conquista da imortalidade. Imortalidade, certo. Isso muda tudo. Mas como a gente alcança essa imortalidade? Só através da teurgia. A imortalidade, para Pasquale, é uma conquista espiritual, que começa com a purificação da alma. Entendi. A reconexão com a coisa. É um processo gradual. Exige o abandono dos desejos materiais, o cultivo das virtudes, a prática constante da teurgia. Então não é da noite para o dia, né? Não, pode levar várias vidas até o espírito se libertar da matéria e se unir ao divino. É uma jornada longa. E qual o papel da Ordem dos Elos Cohen nesse processo? Lembrando que era aquela sociedade secreta Sim. que o Pasquale fundou. A ordem era dedicada à prática da teurgia, à busca pela reintegração. Seus membros seguiam um código de conduta. Sim, rigoroso. Participavam de rituais secretos, se dedicavam ao estudo dos mistérios da cabala, do cristianismo esotérico. Uma sociedade secreta com rituais secretos. Parece coisa de filme. Será que eles ainda existem? A ordem não sobreviveu ao tempo, Mas seus ensinamentos foram preservados por alguns discípulos. como Saint Martin. Ele continuou divulgando a obra de Pasquale. Desenvolveu suas próprias ideias sobre teurgia, reintegração. Exatamente. E por falar em Saint Martin, ele que fez aquele desenho, o quadro universal, que ilustra a estrutura do cosmos na visão de Pasquale, né? Isso. O quadro universal é uma representação da hierarquia dos mundos, Desde a imensidade divina. até a forma terrestre, Ele mostra a complexidade da criação. a interconexão entre os diferentes níveis de realidade. E o caminho que o espírito percorre para alcançar a reintegração. É como um mapa da nossa jornada espiritual. Nossa, que jornada incrível. Mergulhamos o tratado, desvendamos mistérios ancestrais, exploramos o universo da teurgia, descobrimos a chave para a reintegração. Coisa, sabedoria divina. Resenhos. Mas essa busca não termina aqui, né? O tratado nos deixa com muitas perguntas, um desejo de continuar explorando. Os mistérios da teurgia, da espiritualidade. Com certeza. E essa é a beleza da obra de Pasquale. Ele não dá respostas prontas. Ele nos convida a questionar, a buscar, a trilhar nosso próprio caminho. Em direção à luz. Isso. E o tratado é um guia precioso nessa jornada. Um farol que ilumina a escuridão. E nos inspira a buscar a reconexão com o divino. Exatamente. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Continue pesquisando, explorando, se aprofundando. Nos mistérios da teurgia, da espiritualidade. A coisa está aí esperando para ser descoberta. É verdade. E você? A reintegração não é um destino, é um caminho,
uma jornada de autoconhecimento, de transformação, de reconexão com a nossa essência divina. Que mensagem inspiradora. E com isso encerramos nosso mergulho no Tratado da Reintegração dos Seres. Do Martínez de Pasquale. Esperamos que essa obra continue nos guiando, nos inspirando na nossa busca pela verdade, pela luz, pela reintegração. É isso aí. Até a próxima.